Meus irmãos, do versículo 1 ao versículo 18 que nós lemos, existem três narrativas que Jesus ele expõe e elas estão intercaladas. Do versículo 1 ao versículo 6, Jesus fala a respeito da voz do pastor. Essa é a primeira narrativa. A segunda narrativa, do versículo 7 ao versículo 10, Jesus fala a respeito da porta do curral, ou da porta do aprisco. E a terceira narrativa, Jesus fala a respeito do bom pastor, do versículo 11 ao versículo 18. São três blocos distintos, porém interligados, que não podem ser pregados de forma isolada, mas para que nós possamos compreender de fato a totalidade daquilo que Cristo estava ensinando para a sua igreja, nós precisamos abraçar o contexto geral desses três blocos, dessas três narrativas. Geralmente, o curral, naquela época, ele era colocado próximo a uma casa, era um pátio grande, cercado de pedras, e uma pedra era colocada em cima da outra e fazia um muro muito grande, forte, para que nenhum animal pudesse abater ou vir de encontro com as ovelhas daquele pastor. Geralmente era um curral grande, aonde eram colocadas ovelhas não só da família da casa, mas de outras famílias também. Tais currais eles eram também chamados de aprisco, e geralmente eles possuíam uma porta. Nessa porta ficava um porteiro que normalmente era o próprio pastor responsável pelas suas ovelhas. Então Jesus ele se utiliza de uma linguagem de figura muito conhecida no povo de Israel. Era comum em meio ao povo de Israel ter curral, ter aprisco, ter ovelha, era algo comum. Então, quando Cristo ele lança aqui esse ensino através dessa linguagem de figura, o povo entendia claramente o que ele estava dizendo, mas mesmo assim, quando fala sobre o reino, o povo fica confuso e não consegue compreender aquilo que Cristo estava dizendo. Então Jesus, de uma forma muito amorosa, ele continua o seu ensino, estendendo o ensino para aqueles que estavam ouvindo. Então Jesus ele fala sobre a voz do pastor e eles não compreenderam. Depois Jesus fala sobre a porta do curral e a respeito do verdadeiro, do justo e do bom pastor. Então Jesus diz assim: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão. Esse é salteador. Jesus estava frisando para aquele povo, para os ouvintes, que existe apenas uma entrada. Não duas, não três, não várias, mas apenas uma entrada. E todas as demais, ele estava afirmando, são falsas. Existe uma entrada genuína, uma entrada autêntica e uma entrada verdadeira. E existem outras entradas. Porém as outras são falsas, e uma só é autêntica. Não existe outra entrada que seja aceitável, que não seja a porta, porque ninguém ia ao encontro das ovelhas por um outro caminho. Se ele era de fato o dono das ovelhas, o pastor das ovelhas, o guia das ovelhas, o cuidador das ovelhas, ele ia entrar pela porta, ele não ia chegar por trás, ele não ia chegar de lado, ele não ia chegar escondido, ele não ia usar outro artifício que não seja a porta, somente a porta. Aquilo que motiva alguém a entrar no curral das ovelhas por outro caminho que não seja a porta, Jesus está deixando extremamente claro aqui, não vem de Deus, não quer o bem das ovelhas. O que motiva alguém a entrar por outro caminho é então o estado pecaminoso do homem, sua ganância, sua arrogância, seu orgulho ou sua soberba.
O termo, irmãos, ladrão e salteador eram usados de forma distinta, separadas, no meio da cultura de Israel. Quando falava-se sobre o ladrão, geralmente o povo entendia que era alguém que vinha com argumentos falaciosos e era um grande oportunista. Roubava com a sua fala, com a sua retórica, com a sua eloquência. Roubava convencendo as pessoas de que aquilo que ele queria, que era a ganância, que era o roubo, que era o orgulho, que era a soberba, era bom para aquele que estava ouvindo. Então o ladrão era utilizado para isso, era aquele que argumenta, era o dom de palavras, de retórica, que enganava o povo. Já o salteador era o homem violento, era um homem que roubava com agressividade, que espancava, que maltratava, que deixava a pessoa jogada no meio do caminho. Quando o povo viajava de uma província para outra, tudo que eles falavam era exatamente com essa palavra: cuidado com o salteador. Não era com o ladrão, era cuidado com o salteador. Mas dentro do povo de Israel era cuidado com o ladrão, porque quando as pessoas estavam vendo, o salteador ele não ia com violência, ele ia com argumento. Quando as pessoas não estavam vendo no caminho, no deserto, na estrada, então ele já ia com violência, já ia com força bruta. Quando o autêntico pastor das ovelhas chama, Jesus disse: as ovelhas ouvem a sua voz. Quem não tem interesse de entrar pela porta, ele frisa, é ladrão e salteador, o argumentador oportunista e o homem violento, ou seja, o falso pastor. Existe um pastor autêntico, genuíno, que verdadeiramente se importa com as ovelhas, que quer o bem das ovelhas, e esse entra pela porta. Mas existem falsos pastores, mercenários eles chamam mais à frente, e esse não entra pela porta, esse entra por outro lugar. Esse entra sorrateiramente, argumentando, ou com violência, impondo o império do medo. Mas ele diz assim: quando o autêntico pastor das ovelhas chama as ovelhas, elas identificam imediatamente a voz daquele que é o pastor autêntico. Essa voz é a voz do meu pastor, e seguem o pastor porque reconhecem a sua voz. Algo extremamente interessante, irmãos, no pastoreio das ovelhas é a voz do pastor. Por quê? Porque no curral podiam ter ovelhas de vários pastores, e se juntavam dentro daquele curral, próximo à família, com muros de pedra, várias ovelhas de vários pastores. Colocavam-se um porteiro ali para cuidar das ovelhas. Quando o pastor de um grupo, de um determinado grupo de ovelhas, ele abria a porta das ovelhas e chamava, só as ovelhas dele respondiam à voz do pastor e rapidamente vinham ao encontro do pastor. As outras ovelhas que não eram ovelhas desse pastor que chamou, permaneciam no curral, permaneciam no aprisco. Então havia ali, dentro do sistema de pastoreio de Israel, essa característica marcante entre o pastor e a ovelha. E Jesus Cristo usa essa característica, essa figura, para dizer que o pastor que entra pela porta, ele tem uma palavra, ele tem algo que o falso não tem. As ovelhas ouvem e não são enganadas, elas têm certeza, essa é a voz do meu pastor. Eu conheço o meu pastor e dele também eu sou conhecido. Jesus aqui então, ele está deixando mais uma vez extremamente claro que o reino de Deus estabelecido aqui na terra, existem homens que foram chamados para liderar o seu povo. Existem homens que foram vocacionados por Deus, são ministros da reconciliação, são ministros da palavra de Deus, são servos de Deus, capacitados pelo próprio Deus, para que no reino dele aqui a verdade seja dita e a ovelha seja preservada. Mas no meio
dessa vocação, dessa verdade, também existem falsos. Também existem aqueles que chamam, que argumentam, que convencem as ovelhas, ou que são violentos e que impõem o império de medo, e as ovelhas o seguem pela tirania e pelo medo dele. Essa é a realidade que Cristo está apresentando. O pastor autêntico, ele se preocupa com as ovelhas, com o estado do rebanho. O ladrão, ele é oportunista e se aproveita das ovelhas com seus argumentos falaciosos para alimentar a sua própria ganância. Por que o ladrão está ali? Para o bem do rebanho ou para o seu próprio bem? O que está por trás da apresentação do falso pastor? Judas, em sua carta, escreve dizendo que aquilo que está por trás dos falsos mestres e dos falsos ensinos heréticos que são colocados no seio da igreja de Deus, aquilo que é o pano de fundo desses pastores é a ganância e o amor ao dinheiro. Homens soberbos, que não se preocupam com o rebanho, que não se preocupam com a ovelha, que não estão preocupados com aquilo que você passa, aquilo que você pensa, com a sua necessidade, com a sua demanda, com o seu dia a dia. Não estão preocupados com a sua alma, não estão preocupados para onde você vai. E isso é uma realidade que nós estamos vivendo hoje, irmãos, mais do que nunca, porque a palavra de Deus, ela nos afirma que nos últimos dias a apostasia ia aumentar, as heresias iam se multiplicar, o falso profeta, os anticristos, o falso ensino ia se multiplicar no seio da igreja, e muitos seriam enganados. E ao invés de igreja de Deus, é uma palavra forte, não se assustem, mas é bíblica. Ao invés de igreja de Deus, seriam ajuntamentos e casa, sinagoga de Satanás. Isso é muito sério e enche o nosso coração de temor. No desfecho do Sermão da Montanha, Jesus disse assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E aqui ele está falando sobre o reino. Aí um grupo de pessoas vai chegar diante de Deus, diante de Cristo, e vai falar assim: Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Senhor, nós fizemos milagres em Teu nome. Senhor, prodígios e maravilhas nós fizemos em Teu nome, em nome de Jesus. E Jesus, diz o texto bíblico, Mateus capítulo 7, Jesus olhará para eles e dirá abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim. Quem são esses que se utilizam do nome de Jesus, que dizem que fazem milagres em nome de Jesus, que dizem que fazem maravilhas em nome de Jesus, que dizem que curam em nome de Jesus, que tem nome de igreja, placa, CNPJ, rótulo, se veste como cristão, mas que não são de Cristo, não são do Senhor? Dizem Senhor, Senhor, mas na verdade não entrarão no reino dos céus, não entrarão no reino de Deus. São exatamente esses aqui, irmãos. São os ladrões, são os salteadores, que enganam e são enganados, cegos, guiando cegos para um abismo profundo chamado inferno. Aí no seio das igrejas se prega tudo, menos sobre o pecado, menos sobre o inferno, menos sobre a santidade de Deus, menos sobre a ira de Deus, menos sobre o juízo de Deus, e fala-se que Deus é amor, mas exclui todos os outros atributos de Deus, e fala: vem como você está, e fique como você está também. O bom pastor, o vocacionado por Deus, ele não é bom porque ele tem uma palavra dele para o povo, ele não é bom porque ele é eloquente no seu falar, ele não é bom porque ele é inteligente, ele não é bom porque ele tem uma ideia fantástica, sensacional, e ele aplica isso no meio do povo. Ele é bom porque tudo que ele fala é com fidelidade à palavra de Deus, doa a quem doer, e a verdade, ela expõe o pecado do homem. Por isso ninguém quer ouvir a verdade.
Quando você joga luz no homem, o homem olha para si e vê o seu estado pecaminoso. E aí ele tem duas opções: ou ele olha o seu estado pecaminoso e se fecha e diz: eu não quero esse Deus e quero viver a vida do jeito que eu vivo, eu quero o pecado, eu não quero ouvir a verdade, eu quero ir embora, eu não aceito esse radicalismo, eu não aceito essa palavra e eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Essa é uma opção. Ou ele pode enxergar o seu estado pecaminoso, se arrepender dos seus pecados, se lançar aos pés da cruz e dizer a Deus Pai, Filho e Espírito Santo: perdoa-me, Senhor, perdoa-me, eu sou pobre, eu sou pecador, eu sou necessitado, eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, eu não sou santo e eu preciso desesperadamente de um Salvador, eu preciso de Deus. E reconhece a sua pecaminosidade e se entregam ao Senhor de todo o seu coração. Isso é metanoia, isso é conversão, isso é arrependimento, é você caminhando, sendo um cego, guiando o cego ou sendo guiado para um abismo, e de repente vem a luz de Cristo, a fé é imputada no seu coração, e a graça de Deus te puxa e te muda de caminho. Isso é o que Deus fez comigo, com você e com cada um de nós que estamos aqui. Como não ser grato a esse Deus, irmãos? Nós poderíamos estar nas mãos do ladrão, que só quer saber de amor ao dinheiro, enganando o povo com as suas falácias, com seus argumentos, com o seu achismo, com a sua inteligência, convencendo as pessoas de que se existe milagre, Deus está presente, se existe cura, Deus está presente, se existe ressurreição, se existe algo, um sinal, Deus está presente. Mas não. Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios e fizemos milagres, mas o Senhor não estava lá. Sabe por quê? Porque o fiel, ele não segue sinais, porque quem segue sinais se distancia de Deus. Nós servimos a Deus, e os sinais seguirão aqueles que creem. Deus opera sinais, irmãos? Sim, claro que Deus opera. Deus pode curar a enfermidade? Sim, claro que Deus pode curar a enfermidade. Deus pode ressuscitar um morto aqui entre nós? Pode ressuscitar, claro que Ele pode. Mas nós seguimos a Deus, porque Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer por nós. E seguindo a Deus com o coração contrito, com o coração sincero, seguindo ao bom pastor, no tempo dele, no momento dele, Ele é Senhor e não escravo, não servo. Na hora que Ele quiser operar, pela sua graça e pela sua misericórdia, pela sua soberania e pela sua inteligência, Ele vai operar em nós da melhor forma possível. Então nós servimos a Deus por quem Deus é, servimos a Deus porque Ele é amor, servimos a Deus porque Ele é santo, servimos a Deus porque Ele é justo, servimos a Deus porque Ele é juízo, servimos a Deus por quem Deus é, revelado ou descortinado nas Escrituras Sagradas. E nós poderíamos estar distantes dele. Quantas pessoas, irmãos, estão sendo enganadas por argumentadores oportunistas? Quantas que nós não conhecemos, que são ludibriadas, que doam seus bens, que dão tudo que têm, com textos tirados do seu contexto, são enganadas e acham que estão fazendo aquilo para Deus. Eu fiz a minha parte, agora eles têm que fazer deles. É assim que as pessoas dizem? Eu fiz a minha parte, eu fui lá e dei, mas o que eles vão fazer, problema deles. Eles são enganados e vão perdendo, vão sendo roubados, ladrões, mercenários, vão tirando deles. Eles não estão preocupados com a alma, estão preocupados com o seu próprio ventre, e fazem isso. E as pessoas estão como se fossem grandes depósitos de multidões de pessoas, com as almas enganadas. Quantas pessoas estão debaixo de salteadores, império do medo, vara de ferro, que ferem o coração das pessoas,
Se você não estiver aqui com a gente, maldição virá sobre a sua vida. Quantas igrejas dominam o povo com rédea e cabresto curtinho? Se você não seguir aquilo que a igreja tem denominacional, se você não fizer isso, você está mal espiritualmente. Cuidado, hein? Você tem filhos? Cuidado, hein? Se você não fizer isso daqui que a igreja diz que você tem que fazer, toma cuidado, hein? Você tem mãe, tem pai? Cuidado, deixa brecha não, hein? Satanás vai vir e vai destruir a sua família, hein? Agora vem aqui e cumpre a cartilha da igreja inteira. Maravilha, Deus é contigo. Estão governando o coração do povo pelo medo. Esses são os salteadores, os homens violentos. Nós poderíamos estar nas mãos desses homens, irmãos. Nós poderíamos estar ladrões ou salteadores, mas bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele nos alcançou e Ele entrou pela porta, e nós ouvimos a voz do bom pastor, e a voz do bom pastor é a palavra de Deus, irmãos, é a palavra do Senhor exposta de forma fiel, contextual, histórica, gramatical, que está escrito exatamente aquilo ali. É a boca de Deus falando ao coração do homem, como diz Deuteronômio. Essa é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá. Nós estamos aqui vivos porque um dia essa palavra aqui foi exposta e ela queimou no peito de cada um de nós. A fé foi imputada e nós fomos lançados pela graça de Deus à salvação em Cristo Jesus. Estamos salvos, estamos libertos. O ladrão pode se levantar contra você agora à vontade. O salteador pode se levantar agora contra você à vontade. Não tem problema. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus foi dita ao nosso coração e nós fomos atraídos pela graça de Cristo. E agora somos dele, diz o texto. Ninguém será tirado da mão de Cristo Jesus. Você foi alcançado pela graça. Você se arrependeu verdadeiramente de todo o seu pecado. Você tem pesar no seu coração e na sua mente quando você erra, e você se lança aos pés de Cristo, se encurvando e chorando, lamentando pelo seu erro. Você ama a Deus e busca servi-lo de todo o seu coração. Você se preocupa com a sua vida espiritual, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Você se preocupa com isso. Se você tem essas evidências que eu falei aqui agora, então é muito provável de que você ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do bom pastor e atendeu a voz e o chamado dele, e está agora próximo de Cristo. E se você está com Cristo, se Deus está com você, se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? A nudez, a fome, a perseguição, a escassez, a bonança. Nem se um anjo do céu vier aqui e pregar outro evangelho, não saímos mais. Não saímos mais. Nada poderá me separar, nada poderá te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos agora propriedades de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios capítulo 1. E agora que nós temos o penhor da nossa salvação, nós vamos ser resgatados naquele grande dia em que Cristo vier, não de forma invisível, tá, irmãos? Visível, nas nuvens, com poder e grande glória, quando todo o joelho se dobrará diante dele. E assim como ele diz aqui: chamarei as minhas ovelhas pelo nome. Ele também vai te chamar pelo teu nome. Ele te conhece, ele sabe quem você é. Está lá na lista do livro da vida o seu nome escrito antes da fundação do mundo. E ele vai te chamar e dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino de novo, que vos está preparado antes da fundação do mundo. Isso, irmãos, é o Evangelho. Isso é a verdade.
Existe um povo que conhece a voz amorosa e doce do seu bom pastor, e entrará pela porta, e conduz a ovelha e as ovelhas para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas. Porque ele é o pastor autêntico. Como identificar se aquele que vos diz é autêntico ou é falso? Como identificar o pastor do ladrão e do salteador? Como ter certeza? Porque o verdadeiro pastor está falando, ou o falso pastor está falando? O verdadeiro fala, irmãos, porque ele entra pela porta. Pela porta. Sabe o que isso quer dizer? Ele entra por Cristo. Somente Cristo. E Cristo diz assim na sua segunda narrativa: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O pastor autêntico, ele entra por Cristo. Quem é Cristo? Apocalipse 19:13. É a palavra de Deus. A marca do pastor que foi vocacionado por Deus, a marca do pastor que foi capacitado por Deus, que foi chamado pelo Espírito Santo para ser ministro da reconciliação e ministro da palavra, a grande marca dele é fidelidade às Escrituras. Está na palavra de Deus? Então eu faço. Não está? Então eu não faço. E ponto. Eu sou fiel à palavra de Deus e nada mais. Eu não sou fiel ao meu achismo. Vou implantar algo aqui na igreja, irmãos. Vou implantar algo aqui para encher de gente. Vamos botar uma luz assim, vamos fazer isso, vamos chamar fulano, vamos chamar outro, vamos fazer isso. E vem um monte de ideia. Aí eu abro a palavra do Senhor e leio de capa a capa. Não tem essa estratégia. Tem estratégia de Deus. Culto, oração, louvor, palavra, batismo e círculo propício. Não tem outra estratégia. E aí? Eu vou colocar aquilo que eu acho para atrair? Eu vou entrar por outra porta? Eu vou entrar pela janela? Eu vou entrar pelos fundos? Eu vou entrar pela porta, a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito do culto? O que a palavra de Deus diz a respeito de um casal? O que a palavra de Deus diz a respeito da educação dos filhos? O que a palavra de Deus diz a respeito dos jovens? O que a palavra de Deus diz a respeito do culto? Então faremos e seremos fiéis, dispenseiros da palavra de Deus e nada mais. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Quando o pastor autêntico conduz o rebanho com fidelidade às Escrituras, na verdade, as ovelhas, elas não estão sendo guiadas pelo homem e pela sua ideia. As ovelhas, somos todos nós, estão sendo guiadas pelo bom pastor. E essa é a terceira narrativa de Jesus Cristo. Quando ele diz: eu sou o bom pastor. O pastor vocacionado que entra pela porta, que fala e as minhas ovelhas conhecem a sua voz. O pastor que é fiel, quando ele pastoreia a igreja e o rebanho de Cristo com autenticidade, conforme as Escrituras estão instruindo, na verdade, quem está pastoreando a igreja é o próprio Cristo. É o bom pastor, é o Senhor dos senhores. E esse Senhor dos senhores dá a vida dele por você. Ele não é mercenário, irmãos. Ele não está preocupado com o seu ventre. Ele não é soberbo, ele não é ganancioso, ele não é arrogante. É um bom pastor, é Cristo. O mercenário, quando vê o lobo se aproximando da ovelha, ele abandona a ovelha e vai embora, ele está preocupado com ele. Mas Cristo não. Quando a igreja está debaixo da autoridade das Escrituras, somente as Escrituras e nada mais, só a Escritura, quando ela está dessa forma, ligada a Cristo, submissa à palavra de Deus, então ela não está mais debaixo das mãos do ladrão, ou do mercenário, ou daquele que vem, o homem violento, o salteador. Ela já não está mais na mão deles. Nós estamos agora na palma das mãos de Cristo Jesus, de Cristo Senhor. Então por que eu vou temer?
vai temer, meu irmão? Por que você vai temer, minha irmã? Por que a angústia vai minar o seu caminhar? Por quê? Nada poderá te tirar das mãos dele, nada, nem ninguém, nem Satanás, nem anjos caídos, nem enfermidade, nem coronavírus, nem economia mundial, nada poderá te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Você está nas mãos do bom pastor e não nas mãos de um homem falho como eu. É o bom pastor que te conhece. Meus irmãos, entendam como nós somos privilegiados. Poderíamos estar sendo enganados por ladrões, cheios de argumentos, de oportunistas. Poderíamos estar debaixo de impedimento, mas estamos nas mãos do bom pastor, sendo conduzidos pela santa e gloriosa palavra de Deus. Estamos sendo conduzidos pelo bom pastor, pelo próprio Cristo. Os pastores falsos, terminando aqui, concluindo a palavra, eles vêm para roubar, para matar e para destruir. Você já viu as pessoas dizendo assim: Satanás vem para roubar, matar e destruir? Já viu isso? A palavra diz isso não. A palavra diz que os pastores falsos, com toda certeza conduzidos por Satanás, uma mente diabólica, gananciosa, que visa o dinheiro e não as almas. Mas são os pastores, são aqueles que falam nos púlpitos das igrejas. E esse é um alerta de Cristo para o povo de Israel lá atrás. Ele diz: e eu vou sair desse aprisco, que é o aprisco de Israel, e eu vou continuar, porque tem mais ovelhas em outros lugares. É você, sou eu, somos nós os gentios. E Ele vai chamar cada um de nós para o seu verdadeiro aprisco, e seremos cuidados por Ele. Mas Ele traz um alerta, tanto para o povo de Israel, tanto para o povo gentio, para a igreja como um todo, como um único povo. Cuidado, estudem a palavra de Deus, se dediquem sobre a palavra de Deus, sejam como os bereanos. Tudo aquilo que Paulo pregava, tudo que Paulo falava para eles, eles testificavam na Escritura para ver se de fato era aquilo mesmo. Conferiam, quanto mais nós, confiram na palavra de Deus, estudem, se debrucem sobre as Escrituras, não caiam nas ciladas do vil tentador. Os pastores falsos vêm para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. A verdadeira vida está em Cristo. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo, corre, foge, mas o bom pastor não, dá a vida pelas suas ovelhas, e jamais permitirá que o lobo as arrebate de suas mãos, pois ele morre por elas. Jesus se colocou na frente do maior de todos os lobos, que se chama morte, pecado, que poderia te tragar, poderia destruir a sua vida e te lançar no inferno. Mas Jesus, como bom pastor, se colocou no madeiro, irmãos, abriu os braços para nos salvar. Um povo, um grupo de ovelhas, que um dia iria ouvir a voz do bom pastor, ia correndo a atender ao seu chamado. E ele diz: o bom pastor conhece as suas ovelhas, ele sabe o que você está passando, ele te conhece, ele conhece o seu choro, ele conhece a sua dor. O bom pastor que está aqui vivo entre nós, que é o Espírito Santo Consolador, ele sonda o seu coração, ele sonda a sua mente, ele sabe que te traz angústia, ele sabe que te traz perplexidade, ele sabe que rouba a sua paz, ele te conhece, ele sabe que você está orando agora, nesse momento, ele sabe qual é a sua dor, ele sabe aonde as suas lágrimas são derramadas, se é no carro, trancado, se é em casa, se é no quarto, ele sabe se é no local de trabalho, você entrando no banheiro, escondido de todo mundo, ele sabe, ele conhece, ele diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas. Por isso, irmãos, não se preocupem,
não tema, Ele é o bom pastor, Ele te conhece, Ele cuidará de você, e de modo algum você será arrebatado da sua mão. É o bom pastor. Se Ele conhece a sua angústia, Ele sabe como tratar dela. Se Ele conhece o seu choro, Ele sabe como enxugar o seu choro. Se Ele conhece a confusão que sobe na sua mente, que é o palco das maiores guerras que o ser humano enfrenta, Ele sabe também como apaziguar o seu coração e a sua mente, e trazer paz e solução nos momentos mais difíceis que você possa vir a enfrentar. Nós somos ovelhas do bom pastor. Sejamos gratos, irmãos, a Ele, que possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa gratidão. Não importa se somos muitos ou se somos poucos, se o aprisco de pedra é grande ou se o aprisco de pedra é pequeno. O que importa é que é um bom pastor que cuida de nós, e não um ladrão, e não um salteador, e não um mercenário.